Imagine 4,5 bilhões de anos. É um número que o nosso cérebro simplesmente não consegue processar. É mais tempo do que a imaginação permite. Mas e se eu te dissesse que vamos viajar por essa jornada em apenas 10 minutos? Prepare-se para uma montanha-russa temporal, onde cada segundo vale milhões de anos. Você vai ver a Terra nascer, evoluir e se transformar de maneiras inimagináveis. Aperte os cintos. Nossa viagem começa agora. Há 4,5 bilhões de anos, nosso lar era um inferno de lava. O Éon Adiano, nome digno do submundo grego. Era quente, era hostil, e pouquíssimos registros dessa época sobreviveram. Mas nesse caos primordial, algo extraordinário aconteceu. Uma colisão brutal com um objeto do tamanho de Marte, que chamamos Theia, não destruiu a Terra. Pelo contrário, dessa catástrofe nasceu a nossa Lua. No início, ela era gigantesca no céu noturno, e você a veria recuando lentamente ano após ano por milhões de anos, até chegar ao tamanho que conhecemos hoje. Nesses primeiros 90 milhões de anos, a atmosfera era puro CO2, e o chão, bem, o chão era lava. Mas mesmo nesse inferno, a ciência sugere que os primeiros pingos de água já podiam estar se formando, indicados por minerais como os zircões. A Terra primitiva era um alvo. Por centenas de milhões de anos fomos bombardeados constantemente por asteroides. Imagine um apocalipse cósmico sem fim. Enquanto isso, nosso Sol, ainda 30% menos brilhante, era compensado por uma quantidade absurda de gases de efeito estufa, mantendo o planeta quente, apesar de tudo. E então, algo mágico. Há uns 3,8 bilhões de anos, no Éon Arqueano, a vida entra em cena. As primeiras células simples começam a se espalhar por esse planeta ainda mortal. A Terra continua a esfriar, e provavelmente choveu por milhões de anos, formando nossos primeiros oceanos, cobrindo o planeta azul. Será que a vida surgiu em fontes hidrotermais no fundo do mar, onde minerais quentes brotavam? Não sabemos, mas o mistério só torna tudo mais fascinante. A maior parte da Terra ainda estava submersa, mas lá no fundo, os primeiros supercontinentes estavam se formando. Nossos dias eram mais curtos, a Terra girava mais rápido. Os primeiros fósseis, estromatólitos, são evidências concretas de vida, mostrando que algo estava vivo e respirando, ou melhor, fotossintetizando. Sim, a vida começou a comer o Sol. Há 3,2 bilhões de anos, a era dos continentes começou de verdade, com as placas tectônicas se chocando, criando a base para o que vemos hoje. Os oceanos eram como uma banheira gigante, quentes e cheios de micróbios. Mas prepare-se para uma mudança radical. Há 2,5 bilhões de anos, o grande evento de oxigenação. Cianobactérias liberam tanto oxigênio que a atmosfera muda. Esse oxigênio reage com o metano, resfriando o planeta e, pela primeira vez, a Terra congela. Múltiplas eras do gelo, transformando nosso planeta azul em uma bola de neve gigante. Mas a Terra é resiliente. Vulcões entram em ação, aquecendo o planeta e derretendo o gelo. Há 2 bilhões e 5 milhões de anos, um asteroide cria a maior estrutura de impacto já verificada na Terra. Montanhas colossais nascem das colisões continentais, com nomes que parecem tirados de um épico: Ur, Nena, Atlântica. E a vida, ela não para. Há 1 bilhão e 600 milhões de anos, surge a célula eucarionte, a célula com núcleo. Um salto gigantesco na evolução, abrindo caminho para a complexidade. A crosta terrestre engrossa, oceanos ficam mais rasos e os primeiros organismos, tipo fungos, aparecem. Há 1 bilhão e 200 milhões de anos, a vida unicelular avança e surgem novas formas de reprodução, turbinando a diversidade.
De repente, temos predadores unicelulares, iniciando uma corrida armamentista microbiológica. Parece que até os micróbios tinham seus dramas. Avançamos rapidamente para 539 milhões de anos atrás. A explosão cambriana. A vida explodiu em variedade. Ancestrais de quase todos os grupos animais surgem. Plantas conquistam a Terra. Mas a vida tem seus ciclos. Uma grande extinção em massa logo depois limpa o tabuleiro. No Siluriano, as plantas dominam, criando solo e transformando a atmosfera. No Devoniano, árvores e florestas surgem, peixes e os primeiros vertebrados se arriscam na Terra. Carbonífero, florestas exuberantes viram o carvão que usamos hoje. Há 299 milhões de anos, a Pangeia, o último supercontinente, se forma. E então, a maior extinção em massa de todos os tempos. Culpa dos vulcões, mas a vida encontra um caminho. Triássico, Jurássico, Cretáceo, o reinado dos dinossauros. A Terra fica mais familiar, cheia de vida, até que um asteroide gigante, há 66 milhões de anos, dá um game over para eles e a maioria das espécies. Que reviravolta! Com os dinossauros fora do caminho, há 66 milhões de anos no Paleogeno, os continentes se parecem com os de hoje, e os mamíferos assumem o palco. É a nossa vez. Prepare-se para piscar, porque toda a história humana vai passar num flash. A era do gelo vai e volta, e então, nós. Do surgimento dos primeiros hominídeos, a nossa civilização atual, com cidades, tecnologia, redes sociais. Tudo aconteceu em um piscar de olhos geológico. Somos os recém-chegados, os bebês na linha do tempo cósmica. Toda a nossa história, todas as guerras, invenções, obras de arte, é uma fração ínfima do tempo que a Terra existe. É impressionante pensar que, depois de bilhões de anos de caos, evolução e catástrofes, estamos aqui, observando tudo isso. É fascinante, não é? A Terra é antiga. Nós somos novos, muito novos. Este projeto que nos levou anos para criar é uma paixão para que você sinta o que é realmente 4 bilhões e meio de anos. Espero que essa jornada tenha mudado um pouco sua perspectiva sobre o nosso lugar no universo. Nós plantamos as raízes de muitas tecnologias que podem nos levar a futuros incríveis, ou talvez a desafios. O que é certo é que o mundo continuará a mudar. O que você sentiu ao ver essa história épica? Deixe seu comentário, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva para mais viagens fascinantes. Obrigado por embarcar nessa jornada cósmica conosco.